Olá, turma 902. Bom dia, como vocês estão? Nessa manhã de segunda-feira, dia 27 de julho, professora Estela com vocês aqui mais uma vez para mais uma apresentação da aula de ciências. Vamos falar hoje sobre as classes de elementos químicos, ok? Vamos lá? Na tabela periódica atual, os elementos químicos são agrupados em 4 grupos principais segundo as suas propriedades físicas e químicas. São elas metais, semimetais, ametais e gases nobres. Fora essas 4 questões, nós temos também o hidrogênio, que, entretanto, ele é um elemento estudado à parte de tais grupos, pois suas propriedades são muito distintas. Então, vamos estudar esses 5 grupos mais à frente. E aí embaixo eu coloquei uma imagem da tabela periódica, mostrando a vocês quais são e onde estão localizados os metais, que estão em rosa, os ametais, o amarelo à direita, os semimetais, os verdes, os gases nobres, que são os azuis, e o hidrogênio, que está lá em cima à esquerda. Essa é a colocação de cada elemento na tabela periódica. Vamos falar sobre os metais. Os metais constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica, representando 2/3 deles, o que resulta em um total de 87. Alguns exemplos são a prata, o ouro, o cobre, o zinco, o ferro, alumínio, platina, sódio, potássio, entre outros. Eu coloquei aqui só alguns mais conhecidos de vocês, mas nós temos 87 no total. Todos os elementos pertencentes a esse grupo possuem algumas características próprias, tá? Que as principais são: eles possuem brilho metálico, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é um líquido em temperatura ambiente. Eles conduzem corrente elétrica, conduzem calor, são maleáveis, formando lâminas, e eles são dúcteis, formando fios, né? Então, aqui embaixo nós temos alguns exemplos desses metais e algumas utilidades deles, tá? Nós temos o mercúrio, que é uma forma líquida. Nós temos o sódio, que nós usamos com cloreto de sódio no sal de cozinha. Nós temos o cobre, que ele é maleável, então ele faz fios, né, para a parte elétrica, porque eles são bons condutores de corrente elétrica, lembrando disso. E nós temos o ouro, que ele é um metal maleável, ele é fácil de manipular, então faz joias desse estilo. Nós teríamos o latão também, a prata, por ter uma maleabilidade e ter um brilho muito intenso, eles são ótimos para fazerem joias e até instrumentos musicais. Vamos falar sobre os ametais. São 11 os elementos. Os exemplos são carbono, nitrogênio, fósforo, o oxigênio, enxofre, que está na imagem embaixo, tá? O selênio, flúor, cloro, bromo, o iodo e o astato, que possuem propriedades opostas às dos metais. Quais são as características desses ametais? Eles não possuem brilho, eles são opacos. Eles não conduzem eletricidade como os metais. Também não conduzem calor, mas eles se fragmentam. Eles fragmentam-se com uma grande facilidade. Temos os semimetais, que são 7 elementos. São eles: o boro, silício, que está na imagem abaixo, o germânio, o arsênio, antimônio, telúrio, polônio, que possuem propriedades intermediárias aos metais e os ametais. Quais as características deles, tá? Eles apresentam brilho metálico, têm pouca condução de eletricidade e eles também se fragmentam-se. Eles fragmentam-se, perdoe. E aí nós temos a imagem do silício. Aí nós botamos aqui algumas aplicações, tá? De alguns não metais. Por exemplo, o nitrogênio líquido, se você olhar na tabela periódica lá que eu coloquei no início, você vai ver a colocação dele na tabela periódica. Ele é utilizado para o resfriamento, tá? Nós temos o cloro, que ele pode ser utilizado para clarear roupas brancas. Embaixo nós temos o silício, porque ele se fragmenta, nós conseguimos fazer ele componente nos computadores. E temos o flúor,
que está muito presente nos cremes dentais. Então, aqui eu coloquei só algumas utilidades desses não metais. Nós temos também os gases nobres, que eles são os elementos pertencentes à família 18 da tabela periódica. Eles são o hélio, que é usado para encher balão, como na imagem abaixo, por ser mais leve do que o ar, ele flutua com grande facilidade. Temos o neônio, o arcônio, o criptônio, que são usados em luzes de neon. Xenônio e o randônio também são usados na radiação contra o câncer. Todos são gases nobres. Eles são assim chamados porque, além de serem gases em condições ambientes, eles possuem como principal característica a inércia química, sendo encontrados na natureza na forma isolada, sendo muito raro tê-los combinados com outros elementos. E nós temos aí na imagem, né, o gás hélio, que é usado para encher balões, e ele é um gás nobre, tá? Ele é muito leve, por isso que ele flutua. E por último, nós temos o hidrogênio, que é o quinto elemento. Esse elemento, que é o mais abundante no universo, é diferente de todos os outros elementos da tabela periódica e se encontra na família 1, metais alcalinos, porque possuem apenas uma camada eletrônica com um elétron nela, mas não compartilha de propriedades semelhantes com os outros elementos desse grupo. Ele tem capacidade de se combinar com metais, semimetais e ametais. Além disso, é um gás extremamente inflamável à temperatura ambiente. Quando ele é liquefeito, é usado como combustível de foguetes. E quando comprimido a pressões na ordem de 2,5 milhões de atmosferas, ele pode se tornar metálico, atuando como um supercondutor. Então, aí nós temos como ele é representado na tabela periódica, tá ok? Ele só tem um elemento. E aqui ao lado nós temos a imagem de como ele é usado como combustível para essas naves espaciais, porque ele é extremamente inflamável, tá? Então, ele pode ser usado como combustível dos foguetes. Vamos para as atividades? Vão lá no livro, na página 172, atividades rever e aplicar. Leiam as questões e coloquem as respostas no caderno de vocês. E até a próxima, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.